Após um trágico acidente deixar o bilionário Elijah Carter em coma, seu filho Noah fica sem um tutor, até que Camille Robinson, o amor de infância de Elijah, intervém. Mas quando Elijah acorda, antigos sentimentos ressurgem, e um rival implacável ameaça tudo. O amor poderá reescrever o passado deles? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas do escritório na cobertura de Elijah Carter, enquanto ele revisava os contratos finais para a maior fusão de sua empresa até então. Aos 42 anos, ele havia construído a Carter Enterprises do zero, transformando-a em um império imobiliário que valia milhões. Sua assistente bateu na porta, interrompendo seus pensamentos. Sr. Carter, a escola do seu filho ligou novamente. Noah não foi buscado. Elijah suspirou e olhou para o relógio. Já eram 16h30. Diga à Sra. Jenkins para buscá-lo. Estarei em casa às 7. Senhor, a Sra. Jenkins pediu demissão ontem. Ela disse que o senhor não chegou em casa antes da meia-noite por 3 dias seguidos e ela não conseguia mais estender seu horário. Elijah esfregou as têmporas. Essa era a terceira babá a pedir demissão em 2 meses. Desde a morte de sua esposa Diana por câncer no ano passado, manter a ajuda doméstica havia sido quase impossível. Noah tinha apenas 6 anos e o menino precisava de estabilidade, mas o trabalho de Elijah consumia tudo. Tudo bem. Mande meu motorista buscá-lo e levá-lo para casa. Vou remarcar minha reunião da noite. Quando sua assistente saiu, Elijah olhou para a foto de família em sua mesa, ele, Diana e Noah na praia no verão passado. O sorriso de Diana ainda lhe causava uma pontada de culpa. Ela o implorara para passar mais tempo com eles, mas ele estava sempre atrás do próximo negócio. Agora ela se fora, e ele também estava falhando com o filho. O telefone tocou novamente. Era seu advogado. Elijah, o negócio com a Watson está desmoronando. Precisamos de você no escritório agora, ou perderemos tudo pelo que trabalhamos este ano. Elijah olhou novamente para a foto. Já estou indo. Deixe-me fazer uma ligação primeiro. 30 minutos depois, Elijah acelerava pela rodovia costeira em seu Mercedes prata. A chuva batia contra o para-brisa enquanto ele tentava ligar para a escola de Noah novamente. Se o diretor apenas mantivesse Noah no escritório por mais 1 hora, ele ainda poderia salvar o negócio com a Watson e buscar o filho depois. A ligação foi estabelecida, mas Elijah nunca conseguiu falar. Um caminhão. A frente aquaplanou, fazendo um trombada em ambas as pistas. Elijah desviou bruscamente, mas o asfalto molhado não ofereceu tração. O mundo girou em câmera lenta aterrorizante, enquanto seu carro se chocava contra o guardrail e rolava pela ribanceira. Então, a escuridão. O bip constante dos aparelhos do hospital enchia a sala 312 do Hospital Memorial. O Dr. Wilson ajustava o soro de Elijah enquanto falava com a mulher de rosto impassível do conselho tutelar. O Sr. Carter sofreu um trauma craniano grave. Ele está estável, mas completamente sem resposta. Não podemos prever quando ou se ele vai acordar, explicou o Dr. Wilson. E o menino não tem outra família? Perguntou a Sra. Blackwell, revisando seu arquivo. Nenhuma que tenhamos encontrado. Sua mãe morreu no ano passado, e o Sr. Carter era filho único. Seus pais já faleceram. Então não temos escolha a não ser colocar Noah em um lar temporário até que outros arranjos sejam feitos, ou seu pai se recupere. Do lado de fora, no corredor, Noah estava sentado sozinho, seus pequenos ombros encurvados, sua mochila de dinossauro agarrada firmemente ao peito. Seu cabelo loiro caía sobre suas bochechas, manchadas de lágrimas, enquanto ele encarava seus tênis. Eu quero meu papai, sussurrou ele para ninguém. A 300 quilômetros de distância, na pequena cidade de Pine Grove, Camille Robinson dispensou sua turma de 3º ano para o dia. Aos 40 anos, ela ainda tinha o mesmo sorriso caloroso e os olhos gentis que faziam as crianças confiarem nela instintivamente. 20 anos de magistério não haviam diminuído seu entusiasmo, mesmo que a vida não tivesse saído exatamente como ela planejara. Enquanto apagava o quadro negro, o diretor Stevens apareceu em sua porta. Camille, você tem 1 minuto? Tem algo no noticiário que eu acho que você deveria ver.
Na sala dos professores, vários funcionários assistiam à pequena televisão. Um repórter estava parado do lado de fora de um hospital. O desenvolvedor imobiliário bilionário Elijah Carter permanece em estado crítico após o acidente de ontem. Fontes dizem que seu filho pequeno não tem família para cuidar dele, enquanto seu pai permanece em coma. Camille sentiu o sangue drenar do rosto. Elijah. Seu Elijah. O menino com quem ela havia crescido ao lado em Pine Grove. O primeiro menino que ela jamais amara. O homem que havia prometido para sempre, mas partiu para a faculdade e nunca mais. Olhou para trás. Não é aquele seu Elijah? Perguntou o diretor Stevens baixinho. Aquele das fotos do seu apartamento? Camille assentiu, incapaz de falar. 20 anos se passaram desde a última vez que ela o vira, mas todas as lembranças voltaram em enxurrada. As noites de verão perto do riacho, as promessas, seus planos de deixar Pine Grove juntos. E então, sua carta dizendo que ele havia encontrado novas oportunidades, novos amigos, um caminho diferente que não a incluía. Naquela noite, Camille não conseguiu dormir. Ela se remexia na cama, pensando em Elijah inconsciente e em seu filho sem ninguém para cuidar dele. De manhã, ela tomou sua decisão. Preciso de uma licença pessoal, disse ela ao diretor Stevens no dia seguinte. É importante. O escritório da assistente social era frio e impessoal. A senhora Blackwell estudou Camille com olhos suspeitos. Você afirma conhecer o Sr. Carter, mas você não é parente, e seu nome não aparece em nenhum de seus documentos. Crescemos. Juntos em Pine Grove, explicou Camille. Éramos muito próximos uma vez. Sei que parece estranho, mas quando ouvi sobre seu acidente e seu filho, senti que precisava ajudar. Senhora Robinson, existem procedimentos para essas situações. Noah está atualmente com uma família adotiva especializada em colocações temporárias. Por favor, apenas deixe-me vê-lo. Se ele não se sentir confortável comigo, eu entenderei. Mas aquele menino precisa de alguém que se importe com ele, não apenas de mais um número de caso. Algo na sinceridade de Camille deve ter rompido a armadura profissional da senhora Blackwell. Após uma longa pausa, ela assentiu. Vou providenciar um encontro. Mas estou avisando, não faça promessas a essa criança, a menos que você planeje cumpri-las. Ele já perdeu muito. 2 dias depois, Camille estava sentada em uma sala de visitas no centro infantil. Quando a porta se abriu, um menino pequeno com os olhos de Elijah entrou, segurando a mão de uma cuidadora. Noah, disse a mulher gentilmente, esta é a senhora Robinson. Ela conhecia seu pai quando eles eram crianças. Noah olhou para Camille com olhos cautelosos. Você sabe quando meu papai vai voltar? Camille sentiu o coração se partir por esse menino. Ela se ajoelhou ao nível dele. Ainda não, querido, mas seu papai é muito forte. E os médicos estão fazendo tudo o que podem para ajudá-lo a melhorar. A senhora Miller diz que eu tenho que ficar com estranhos até o papai acordar. Sua voz tremeu. Eu também seria uma estranha? Perguntou Camille. Suavemente. Noah considerou isso, seu pequeno rosto sério. Você e meu pai brincaram juntos quando vocês eram pequenos como eu? Camille sorriu. Brincamos. Costumávamos pegar sapos em um riacho perto de nossas casas. Seu pai sempre foi o corredor mais rápido da cidade. Pela primeira vez, o rosto de Noah se iluminou de interesse. Meu papai corre rápido? Ele sempre está dirigindo seu carro ou em seu escritório. Ah, sim. Ele corria como o vento. E ele construiu os melhores fortes de árvore que você já viu. Noah deu um passo mais perto. Eu nunca tive um forte de árvore. Na hora seguinte, Camille compartilhou histórias simples e infantis sobre Elijah quando menino. A cada história, Noah se aproximava até que, finalmente, estava sentado ao lado dela, mostrando seus desenhos de dinossauros. Quando chegou a hora de ir, Noah a olhou com olhos suplicantes. Você vai voltar amanhã? Eu gostaria se estiver tudo bem para você. Noah assentiu solenemente. E você pode visitar meu papai também? Talvez se você falar com ele, ele acorde mais rápido. A senhora Blackwell, que havia estado observando, de um canto, viu a conexão se formando entre eles. Depois que Noah saiu, ela se aproximou de Camille.
Normalmente leva semanas de papelada e verificações de antecedentes para a tutela temporária, mas dadas as circunstâncias, eu posso acelerar as coisas. Se você estiver falando sério sobre esse compromisso... Estou, disse Camille sem hesitar. O hospital memorial estava movimentado quando Camille saiu do elevador no 5º andar. Seguindo as instruções da enfermeira, ela encontrou a sala 312 e parou na porta, o coração batendo forte. 20 anos se esvaíram em um instante quando ela o viu. Apesar dos tubos e monitores, Elias ainda era bonito. Sua mandíbula forte agora coberta por uma barba, seus cabelos escuros e grossos salpicados de prata nas têmporas. Ele parecia familiar e, ao mesmo tempo, um estranho. A senhora pode conversar com ele, disse a enfermeira, verificando seus sinais vitais. Alguns pacientes em coma conseguem ouvir, mesmo quando não podem responder. Quando a enfermeira saiu, Camille se aproximou lentamente da cama. Ela estendeu a mão hesitantemente, seus dedos pairando sobre a mão dele, antes de tocá-la suavemente. Olá, Elias, ela sussurrou. Sou Camille Robinson. Sei que faz muito tempo. A única resposta foi o apito constante do monitor cardíaco. Eu conheci o Noah hoje. Ele é lindo, Elias. Ele tem seus olhos e o sorriso da Diana. Ela havia visto fotos da falecida esposa dele em artigos de notícias. Ele está com medo e sente muito a sua falta. Lágrimas encheram seus olhos. Não sei se isso é certo, mas eu pedi a guarda provisória. Só até você acordar. Prometo que cuidarei bem dele. Enquanto ela falava, lembranças a invadiram. O primeiro beijo sob a velha árvore de carvalho. As promessas que fizeram. O futuro que planejaram. Depois, os anos dolorosos que se seguiram, observando de longe enquanto ele se casava com Diana, construía seu império e criava uma vida que não tinha lugar para uma professora de cidade pequena de Pinheiros. Eu nunca parei de me importar com você, sabe? Ela sussurrou. Mesmo depois de todo esse tempo. Na cama, Elias permaneceu imóvel, mas em algum lugar na escuridão de sua mente, algo se agitou, ao som de uma voz que ele não ouvia havia 20 anos, mas que nunca havia esquecido de verdade. 3 semanas depois, o apartamento de Camille havia sido transformado. O quarto extra agora tinha uma cama de criança, com lençóis de dinossauros. Desenhos cobriam a geladeira, e carrinhos de brinquedo espalhavam-se pelo chão da sala. E então nós plantamos sementes em copinhos na escola. Noah conversava enquanto ajudava Camille a arrumar a mesa para o jantar. A professora disse que elas vão virar flores se a gente cuidar delas. Que maravilhoso, Camille sorriu. Talvez possamos plantar algumas na horta comunitária neste fim de semana. A transição não havia sido fácil. Noah tinha pesadelos sobre o acidente que ele não presenciou, mas imaginava em detalhes aterradores. Ele pedia por seu pai constantemente, mas lentamente eles estavam encontrando um ritmo juntos. Todas as noites depois do jantar, eles visitavam Elias no hospital. Noah mostrava ao pai seu trabalho escolar e contava sobre seu dia, enquanto Camille observava com uma dor agridoce no coração. Naquela noite, enquanto Noah cuidadosamente arrumava seu desenho na mesa de cabeceira de Elias, a porta se abriu e um homem bem vestido em um terno caro entrou. — Quem é a senhora e o que está fazendo aqui? Ele exigiu, olhando para Camille com olhos suspeitos. — Eu sou Camille Robinson. Estou cuidando do Noah enquanto Elias se recupera. Ela ficou protetora perto do menino. Sou Richard Townsend, advogado de Elias e executor de seu testamento. Seus olhos se estreitaram. E não me lembro de nenhuma Camille Robinson em sua vida ou documentos legais. A senhora Blackwell, do Conselho Tutelar, aprovou o arranjo. Aprovou? Ele tirou seu telefone. Bem, certamente vou investigar isso. Enquanto isso, devo informar que os sócios comerciais do IDU, Sr. Carter e eu temos discutido arranjos mais adequados para os cuidados de Noah. Mais adequados? Noah está bem, ele está estável e feliz. Com uma completa estranha, uma mulher que aparece do nada alegando conhecer Elias? A voz de Richard gotejava suspeita. Pelo que sabemos, você pode estar atrás do dinheiro dele. Noah, sentindo a tensão, se aproximou de Camille e pegou sua mão. Eu não quero o dinheiro do seu chefe, Sr. Townsend.
Camille disse firmemente. Eu só quero ajudar o filho dele a passar por um momento difícil. Uma história comovente. O sorriso de Richard não chegou aos olhos. Mas como a pessoa responsável por proteger os interesses de Elias, eu precisarei de mais do que sua palavra. Espere uma ligação do meu escritório amanhã. Depois que ele saiu, Noah olhou para Camille com olhos preocupados. Isso significa que eu tenho que ir embora de novo? Camille se ajoelhou e o abraçou forte. Não, querido. Eu prometi que cuidaria de você até que seu papai acordasse, e eu cumpro minhas promessas. Mas enquanto o abraçava, Camille não conseguia se livrar da sensação de que uma tempestade estava chegando. Richard Townsend claramente a via como uma ameaça, e homens como ele tinham poder e recursos que ela não conseguia igualar. Naquela noite, depois de colocar Noah na cama, Camille sentou-se sozinha ao lado da cama de Elias no hospital. Seu advogado acha que estou tentando roubar sua fortuna, ela disse suavemente, pegando sua mão. Mas eu só estou tentando dar ao seu filho o que ele precisa agora: estabilidade e amor. Ela suspirou. Você precisa acordar, Elias. Noah precisa de você. E aparentemente, eu preciso que você diga para seus tubarões darem um tempo. Enquanto ela falava, sentiu a mais leve pressão contra seus dedos. Assustada, ela olhou para as mãos unidas. Suas pálpebras tremeram, quase imperceptivelmente. Elias, você pode me ouvir? Seu coração disparou enquanto ela apertava o botão de chamada para a enfermeira. Por um breve momento elétrico, seus dedos definitivamente apertaram os dela. Então nada. O médico que o examinou diminuiu sua excitação. É um bom sinal, mas não incomum em pacientes em coma. Esses reflexos não indicam necessariamente consciência, mas Camille sabia o que havia sentido. Em algum lugar lá dentro, Elias ainda estava lá, e de alguma forma, ela estava alcançando-o. Ao sair do hospital naquela noite, ela sentiu uma estranha mistura de esperança e medo. Esperança de que Elias pudesse estar encontrando seu caminho de volta e medo do que aconteceria quando ele o fizesse. Ele ficaria grato por seus cuidados com Noah ou ficaria do lado de Richard e a veria como uma intrusa? Mais importante, o que aconteceria com seu coração, que já estava se apegando perigosamente ao pai na cama do hospital e ao seu doce e vulnerável filho? 2 meses se passaram desde que Camille levou Noah para casa pela primeira vez. O outono havia dado lugar ao inverno, e as decorações de Natal iluminavam as janelas de seu pequeno apartamento. Noah sentava-se à mesa da cozinha, com a língua de fora em concentração, enquanto escrevia uma carta para o Papai Noel. Você acha que o Papai Noel pode levar um presente para o papai no hospital? Ele perguntou, olhando para cima de seu papel. Camille deixou cair a massa de biscoito que estava misturando. Tenho certeza de que o Papai Noel pode visitar seu papai também. Eu estou pedindo a ele para fazer o papai acordar. O rostinho de Noah estava sério. Isso é tudo que eu quero para o Natal. O coração de Camille apertou. Noah havia se adaptado a viver com ela melhor do que qualquer um esperava. Mas ele ainda perguntava sobre seu pai todos os dias. Ela atravessou a sala e deu-lhe um abraço gentil. Esse é um desejo maravilhoso, querido. A campainha tocou, interrompendo o momento. Camille abriu a porta e encontrou a Sra. Blackwell, do Conselho Tutelar, parada ali com uma expressão séria. Posso entrar? Precisamos conversar. Depois que Noah foi acomodado na sala com um filme de Natal, as duas mulheres conversaram em tons baixos na cozinha. Houve um pedido para transferir a guarda de Noah, explicou a Sra. Blackwell. O Sr. Townsend e o Conselho da Carter Enterprises estão alegando que, como associados comerciais de Elias, eles devem determinar quem cuida de seu filho. Eles não podem fazer isso, Camille protestou. Noah está prosperando aqui. Seus professores dizem que ele está indo bem na escola, e seus pesadelos quase pararam. Estou do seu lado, Camille. Eu vi o progresso que Noah fez com você. Mas Richard Townsend tem muita influência. Ele está sugerindo que você é uma oportunista tentando ter acesso à fortuna Carter através de Noah. Camille sentiu a raiva subindo em seu peito. Eu não pedi um centavo do dinheiro de Elias. Eu tenho usado minhas próprias economias, que é exatamente o que eu disse ao juiz.
Por enquanto, a guarda provisória permanece em vigor, mas haverá uma audiência após as festas de fim de ano. A Sra. Blackwell abaixou ainda mais a voz. E há mais uma coisa. Eles estão trazendo um especialista para avaliar a condição de Elias. Há conversas sobre transferi-lo para uma instituição de longa permanência. A ideia de Elias ser transferido enviou uma onda de pânico por Camille, mas seu médico disse que ele está mostrando pequenos sinais de melhora. Semana passada, sua mão se moveu quando Noah estava lendo para ele. Eles estão dizendo que são apenas reflexos. O Sr. Townsend mencionou que a empresa precisa tomar decisões sobre a liderança, e ter Elias nesse estado incerto está causando problemas. Depois que a Sra. Blackwell saiu, Camille ficou parada perto da janela, observando a neve começar a cair. O que Richard Townsend realmente queria era sobre o bem-estar de Noah, ou algo mais estava acontecendo na Carter Enterprises. O corredor do hospital estava silencioso, enquanto Camille seguia para o quarto de Elias naquela noite. Noah caminhava, ao lado dela, carregando uma pequena árvore de Natal que haviam decorado para o quarto de seu pai. Quando chegaram à porta, Camille se surpreendeu ao encontrá-la aberta, com vozes vindo de dentro. Ela parou segurando Noah. O conselho está ficando impaciente, Elias. Richard Townsend estava dizendo ao homem inconsciente. Precisamos seguir em frente com o projeto Westview, mas não podemos sem sua assinatura ou procuração. Se você tivesse apenas assinado esses papéis antes do acidente. Outro homem na sala suspirou pesadamente. Os médicos não são otimistas quanto à recuperação. Talvez seja a hora de considerar a ativação do plano de sucessão. James tem razão, disse a voz de uma mulher. Se esperarmos muito mais, podemos perder tudo o que você construiu. Vamos dar até depois do ano novo, respondeu Richard. Se não houver melhora até lá, seguiremos com a recomendação de cuidados de longo prazo e pediremos ao tribunal o controle operacional da empresa. Noah puxou a mão de Camille. Por que eles estão falando do papai como se ele não estivesse aqui? As vozes dentro da sala silenciaram. Um momento depois, Richard apareceu na porta, sua surpresa rapidamente mascarada por um sorriso forçado. Sra. Robinson, estávamos apenas discutindo as opções de cuidados do Sr. Carter. Já ouvi falar, respondeu Camille, mantendo a voz calma por Noah. Noah queria trazer uma árvore de Natal para o pai. Richard deu um passo para o lado, e Noah correu para o lado da cama do pai, colocando cuidadosamente a pequena árvore na mesa de cabeceira. Olha, papai, nós mesmos a decoramos. Camille diz que você ainda consegue ver as luzes mesmo com os olhos fechados. Os outros na sala, um homem de aparência severa e uma mulher elegante na casa dos 50, trocaram olhares desconfortáveis. A mulher se aproximou de Noah com um sorriso ensaiado. Você deve ser Noah. Eu sou Victoria Maxwell, a CFO do seu pai. Seu pai e eu trabalhamos juntos por muitos anos. Noah acenou polidamente, mas ficou perto da cama do pai. Richard tossiu. Devemos continuar nossa conversa mais tarde. Senhora Robinson, minha assistente entrará em contato com a senhora sobre a data do julgamento em janeiro. Depois que eles saíram, Noah subiu cuidadosamente na cadeira ao lado da cama de Elijah e começou a contar sobre a escola e a peça de Natal em que estava participando. Camille os observava, a preocupação a corroendo. Algo na conversa que ela tinha ouvido parecia errado. Por que eles estavam tão ansiosos para transferir Elijah para um asilo quando seu médico regular ainda via sinais de esperança? Mais tarde, quando Noah foi buscar um chocolate quente na máquina de venda automática com uma enfermeira, Camille sentou-se ao lado de Elijah e segurou sua mão. Eu não confio neles, Elijah, sussurrou ela. Acho que há algo que eles não estão nos contando sobre a empresa. Mas eu prometo a você, não vou deixar que eles o deixem de lado ou levem Noah. Ela olhou para a porta para se certificar de que estavam sozinhos antes de continuar. Sei que faz 20 anos, e você provavelmente nunca mais pensa em mim, mas eu nunca esqueci o menino que prometeu voltar para mim. O menino que conhecia todos os meus sonhos e segredos. Sua voz falhou. Eu pensei que tinha superado você. Eu me convenci disso. Mas vendo você de novo cuidando de Noah, esses sentimentos nunca realmente desapareceram, e agora estou lutando pelos dois sem saber se você quer que eu faça isso. Ela enxugou uma lágrima.
Por favor, Elijah, me dê um sinal de que você pode me ouvir, de que estou fazendo a coisa certa. Ela esperou, observando seu rosto em busca de qualquer movimento. Os minutos se passaram em silêncio. Então, assim que ela estava prestes a desistir, seu dedo indicador se moveu, batendo 2 vezes em sua palma. Camille ofegou. Elijah? Você pode me ouvir? Bata uma vez para sim. Seu dedo moveu-se novamente. Uma batida única e deliberada. O Dr. Peterson franziu a testa ao revisar os últimos exames de Elijah. Definitivamente há aumento da atividade cerebral, mas não posso prometer que significa o que você pensa, Sra. Robinson. Ele respondeu às minhas perguntas, insistiu Camille. Não foi aleatório. Eu pedi a ele para bater uma vez para sim, e ele fez isso, consistentemente. O cérebro humano é complexo. Às vezes, esses movimentos parecem propositais, mas não são. Então faça mais exames. Por favor. Camille não estava desistindo. E se Elijah estiver preso lá dentro, ciente de tudo, mas incapaz de se comunicar, exceto por meio desses pequenos movimentos? É possível, admitiu o Dr. Peterson. Raro, mas não inédito. Vou solicitar uma avaliação neurológica mais completa. Quando Richard Townsend soube dos novos exames, chegou ao hospital agitado. Isso é um desperdício de recursos, argumentou com o Dr. Peterson, enquanto Camille escutava do corredor. O Dr. Morris, o especialista que consultamos, já concluiu que a condição de Elijah provavelmente não mudará. Com todo o respeito, Sr. Townsend, como médico do Sr. Carter, sou obrigado a investigar qualquer sinal de melhora. E quem relatou essa suposta melhora? Uma mulher que apareceu do nada, alegando ser uma velha amiga? A voz do Dr. Peterson endureceu. Estou tratando o Sr. Carter desde que ele chegou, e observei essas mudanças pessoalmente na última semana. Richard saiu frustrado, passando por Camille sem a reconhecer. Ela achou sua reação preocupante. O advogado de Elijah não deveria estar eufórico com qualquer sinal de melhora? A véspera de Natal chegou com uma nova camada de neve. O apartamento de Camille estava quente e festivo, a pequena árvore brilhando com luzes coloridas. Ela havia convidado vários amigos de Noah da escola para biscoitos e chocolate quente, querendo tornar o feriado especial para ele, apesar das circunstâncias. Quando o último convidado partiu, Noah ajudou Camille a limpar, colocando cuidadosamente os biscoitos restantes em um prato. Estes são para o papai, explicou ele. Podemos visitá-lo hoje à noite? Claro que podemos, querido. Noah sorriu, mas depois ficou sério. Camille, se o papai acordar, eu ainda vou morar com você? A pergunta a pegou de surpresa. Bem, seu pai gostaria que você morasse com ele assim que ele melhorar. Mas, e se eu quiser morar com vocês dois? Os olhos de Noah estavam arregalados e esperançosos. O Tommy da escola tem 2 casas. Ele mora com a mãe às vezes e com o pai outras vezes. Camille se ajoelhou ao nível de Noah. É um pouco diferente, querido. Seu pai e eu não somos como os pais do Tommy. Mas você ama o papai, não ama? Eu ouvi você dizendo isso para ele no hospital. O calor subiu às bochechas de Camille. Ela não percebera que Noah tinha ouvido suas palavras privadas para Elijah. Eu me importo muito com seu pai. Éramos bons amigos há muito tempo. E o papai se importa com você também. É por isso que ele aperta sua mão. Camille não sabia como responder. Em vez disso, ela abraçou Noah com força, seu coração cheio de emoções complicadas. O hospital estava silencioso na véspera de Natal, os corredores decorados com guirlandas e luzes. Quando Camille e Noah chegaram ao quarto de Elijah, eles encontraram o Dr. Peterson, esperando por eles com uma expressão animada. Eu estava prestes a ligar para vocês, disse ele. Os novos testes mostraram um aumento significativo da atividade cerebral. Elijah definitivamente está respondendo a estímulos externos, especialmente vozes. Então ele pode nos ouvir? Perguntou Noah, seu rosto iluminando-se. Sim, filho, eu acredito que ele pode. Noah correu para o lado do pai. Papai, sou eu. Noah, é véspera de Natal e eu trouxe biscoitos para você. Camille recuou, observando Noah conversar animadamente com o pai. O Dr. Peterson se moveu ao lado dela.
Há mais, disse ele baixinho. Fizemos alguns testes especificamente medindo suas respostas a diferentes vozes. Ele mostra as reações mais fortes a duas vozes. A do Noah, Camille adivinhou. Sim, e a sua senhora Robinson. A revelação enviou um tremor pelo peito de Camille. A minha. Sua atividade cerebral aumenta significativamente quando você fala. Qualquer que seja a conexão que vocês compartilharam no passado, seu cérebro ainda reconhece sua voz em algum nível. Depois que o Dr. Peterson saiu, Camille sentou-se na beira da cama de Elijah, observando Noah arrumar cuidadosamente os biscoitos em um guardanapo ao lado da pequena árvore de Natal. Olha, papai, eu guardei os biscoitos de estrela. Para você, porque estrelas são especiais, como quando você deseja algo nelas. Enquanto Noah falava, os dedos de Elijah se contraíram levemente. O menino ofegou. Ele se moveu. Papai moveu a mão. Camille sorriu. Ele está te ouvindo, Noah. Posso ler para ele à noite antes do Natal? Eu pratiquei na escola. Essa é uma ideia maravilhosa. Enquanto Noah começava a ler o livro que Camille havia trazido, ela notou a frequência cardíaca de Elijah no monitor, estável, mas levemente elevada, como se ele estivesse se concentrando nas palavras de seu filho. Mais tarde, quando Noah adormeceu na cadeira, Camille o cobriu gentilmente com seu casaco e se aproximou de Elijah. Feliz Natal, Elijah, sussurrou ela. Seu filho é incrível. Você deve ter muito orgulho dele. Ela observou seu rosto, procurando qualquer sinal de resposta. Eu falei com o Dr. Peterson sobre os exames. Ele diz que você consegue me ouvir, que você reage à minha voz. Ela respirou fundo com a respiração trêmula. Espero que seja verdade, porque tem algo que você precisa saber. Richard Townsend e os membros do seu conselho estão planejando alguma coisa. Eu os ouvi falando sobre um plano de sucessão e de assumir o controle da empresa. O monitor cardíaco de Elijah apitou um pouco mais rápido. Eu não sei o que isso significa, mas não confio neles, principalmente no Richard. Ele tem tentado conseguir a guarda do Noah e transferi-lo para uma instituição onde você teria menos visitas. Ela hesitou, então acrescentou suavemente. Eu sei que não tenho direito de interferir nos seus negócios. Ficamos separados por 20 anos. Você construiu uma vida, uma família, uma empresa sem mim. Mas o Noah precisa de você. E se houver alguma chance de você estar lutando para voltar para ele, quero que saiba que você não está sozinho nessa luta. Naquele quarto pouco iluminado, com luzes de Natal piscando e neve caindo suavemente do lado de fora da janela, Camille sentiu uma estranha sensação de paz, apesar de toda a incerteza. Desse o que der, quaisquer que fossem as batalhas que a aguardavam com Richard Townsend e o conselho, ela sabia que estava exatamente onde precisava estar. A semana depois do Natal trouxe uma mistura de esperança e novos desafios. O Dr. Peterson havia pedido exames adicionais que mostraram que Elijah estava progredindo, por menor que fosse. Ele agora conseguia, ocasionalmente, mexer os dedos a comando e parecia acompanhar os movimentos com os olhos, embora não conseguisse abri-los completamente ou falar. Richard Townsend, no entanto, permaneceu cético. Ele havia trazido outro especialista que era menos otimista sobre as chances de recuperação significativa de Elijah. O Dr. Morris acredita que essas respostas podem ser enganosas, Richard explicou a Camille após uma de suas visitas. Ele sugere que precisamos ser realistas sobre o futuro de Elijah. Realista quer dizer desistir dele? A expressão de Richard endureceu. Quero dizer tomar decisões que protejam seu legado e seu filho. A Carter Enterprises emprega milhares de pessoas. A empresa não pode permanecer em limbo indefinidamente. E o Noah? Ele é apenas parte do legado com o qual você está tão preocupado. O Noah precisa de estabilidade e recursos que somente a Carter Enterprises pode proporcionar. Embora seu apego ao menino seja comovente, o tribunal precisará considerar o bem-estar de longo prazo dele. Depois que Richard saiu, Camille sentou-se ao lado de Elijah, com a mente a mil. Preciso entender o que está acontecendo com sua empresa, disse ela a ele. O que Richard está tão ansioso para controlar?
Ela se lembrou do nome que eles haviam mencionado, o Projeto Westview. Naquela noite, depois de colocar Noah na cama, ela pesquisou informações online. A Carter Enterprises havia anunciado recentemente um grande empreendimento chamado Westview Gardens, um condomínio residencial de luxo em um terreno valioso à beira-mar. Segundo sites de notícias financeiras, ele estava destinado a ser o empreendimento mais lucrativo da empresa até então. Mas a construção havia parado desde o acidente de Elijah. No dia seguinte, Camille deixou Noah na casa de uma amiga para um encontro de brincadeiras. Depois dirigiu até a sede da Carter Enterprises. O imponente arranha-céu no coração do centro refletia o sucesso de Elijah, muito diferente dos humildes começos que eles haviam compartilhado em Pine Grove. Na recepção, ela pediu para falar com Victoria Maxwell, a CFO que conhecera no hospital. "A senhora tem hora marcada?" perguntou a recepcionista. "Não, mas é sobre o filho de Elijah Carter, Noah. Sou a tutora dele." Após uma espera de 15 minutos, Victoria apareceu com aparência impecável, mas cautelosa. "Senhora Robinson, isso é inesperado. Peço desculpas por ter vindo sem aviso prévio, mas estou preocupada com algumas coisas que ouvi sobre a empresa de Elijah e como elas podem afetar o futuro de Noah." Victoria a conduziu a uma pequena sala de conferências. "Quais são exatamente suas preocupações?" Camille escolheu cuidadosamente suas palavras. "Eu entendo que há pressão para avançar com o projeto Westview. Richard mencionou algo sobre precisar da assinatura de Elijah ou procuração." A expressão de Victoria ficou cautelosa. "Assuntos da empresa são confidenciais, Sra. Robinson. Não estou interessada em segredos da empresa. Só quero entender por que Richard parece tão ansioso para que Elijah seja declarado permanentemente incapacitado quando seus médicos veem melhora." Victoria ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Camille. Finalmente ela suspirou. "O desenvolvimento de Westview é diferente de tudo o que já fizemos antes. Elijah estava supervisionando pessoalmente todos os aspectos. O terreno foi comprado da cidade com certas condições, especificamente que o desenvolvimento começasse até março deste ano, ou a propriedade reverteria para a cidade. Isso é apenas daqui a 2 meses. Sim, sem a assinatura de Elijah, não podemos prosseguir com a construção. Se perdermos aquele terreno, a empresa sofrerá um grande prejuízo financeiro. Alguns membros do conselho podem não sobreviver." Já isso, incluindo Richard, a ligeira concordância de Victoria disse tudo a Camille. Richard convenceu vários investidores a investir recursos substanciais em Westview. Se isso falhar, as peças começaram a se encaixar. Richard não estava apenas protegendo o legado de Elijah, ele estava se protegendo. Enquanto Camille se preparava para ir embora, Victoria a deteve na porta. "Senhora Robinson, se importa, Noah parece feliz com você. Mais feliz do que eu o vi desde que Diana faleceu." Camille sorriu. "Obrigada por dizer isso. E há algo mais que você deve saber. Elijah mudou seu testamento depois que Diana morreu. Ele nunca o registrou oficialmente. O acidente aconteceu antes que ele pudesse. Mas ele me contou sobre isso. Ele estava preocupado com o Noah crescendo com todo aquele dinheiro e sem orientação. O que o Novo Testamento dizia? Não. Sei os detalhes, mas ele mencionou querer alguém que conhecesse o valor das coisas, além do dinheiro, para ajudar a criar o Noah se algo acontecesse a ele." Victoria lançou a Camille um olhar significativo. "Talvez essa pessoa fosse você." Naquela noite, Camille sentou-se ao lado da cama de Elijah, enquanto Noah estava na cafeteria do hospital com uma enfermeira que havia se apegado a ele. "Eu falei com a Victoria hoje," ela disse a Elijah. "Acho que entendo o que Richard está buscando agora. O projeto Westview precisa da sua aprovação para avançar e o tempo está acabando." Ela pegou a mão dele, passando o polegar sobre os nós dos dedos. "Se você pudesse apenas acordar, mesmo que por um pouco, você poderia parar o que quer que ele esteja planejando." Os dedos de Elijah se enroscaram levemente nos dela. A resposta mais clara que ele havia dado até então. "Você está lutando, não está? Eu sinto isso." Ela apertou a mão dele. "Continue lutando, Elijah.
Eu e Noah estamos esperando por você. Sem pensar, ela se inclinou para a frente e deu um beijo suave em sua testa. Quando ela se afastou, suas pálpebras tremeram. O coração de Camille disparou. Elijah. Seus olhos se abriram um pouco, inicialmente desfocados, depois encontrando lentamente seu rosto. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Não tente falar, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Apenas descanse, vou chamar o médico. Quando ela se virou para sair, seus dedos se apertaram nos dela com uma força surpreendente. Quando ela olhou para trás, seus olhos estavam totalmente abertos, seu olhar fixo em seu rosto. E em um sussurro rouco que ela teve que se inclinar para ouvir, ele disse uma única palavra: Camille. O papai acordou. O papai acordou. A voz animada de Noah ecoou pelo corredor do hospital enquanto ele corria em direção ao quarto de Elijah, Camille apressando-se atrás dele. Fazia 3 dias desde que Elijah havia aberto os olhos e dito o nome dela. E seu progresso desde então havia impressionado seus médicos. Quando entraram no quarto, Elijah estava sentado na cama, pálido, mas alerta. Seu rosto iluminou-se quando ele viu Noah, abrindo os braços enquanto o menino se lançava cuidadosamente sobre a cama. Ei, garoto, disse Elijah, sua voz ainda rouca de desuso. Senti sua falta. Senti sua falta também, papai. Eu sabia que você ia acordar. Eu pedi isso ao Papai Noel. Elijah abraçou seu filho forte, seus olhos encontrando os de Camille por cima da cabeça de Noah. Havia algo em seu olhar que fez o coração dela acelerar. Reconhecimento, calor e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Noah, por que você não mostra ao seu pai o desenho que fez para ele, sugeriu Camille. Enquanto Noah vasculhava ansiosamente sua mochila, Elijah fez um gesto de obrigado para Camille. Ela acenou com a cabeça, lutando contra as lágrimas de alívio. A próxima hora passou em um turbilhão de conversas felizes, enquanto Noah atualizava seu pai sobre tudo o que havia perdido: escola, novos amigos, Natal e todas as coisas que ele e Camille haviam feito juntos. Elijah ouviu atentamente, fazendo perguntas e sorrindo para o entusiasmo de seu filho. Eventualmente, uma enfermeira veio levar Noah para a cafeteria para o almoço, deixando Camille e Elijah sozinhos pela primeira vez desde que ele havia acordado. Os médicos me contaram o que você fez, disse Elijah, sua voz agora mais forte. Como você veio assim que soube do acidente? Como você cuidou do Noah quando ele não tinha para onde ir? Camille se aproximou da cama dele. Eu não conseguia suportar a ideia dele ficar sozinho, não quando eu podia ajudar. Depois de 20 anos de silêncio entre nós. Seus olhos procuraram seu rosto. Por que, Camille? Ela olhou para suas mãos. Porque era a coisa certa a fazer. Porque o Noah precisava de alguém e porque ela encontrou seu olhar. Porque mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda me importo com o que acontece com você, Elijah Carter. Um momento de silêncio carregado passou entre eles. Anos de palavras não ditas pairando no ar. Eu me lembro da sua voz, disse ele finalmente. Quando eu estava na escuridão, eu te ouvi falando comigo. Sobre o Noah, sobre Pine Grove, sobre Richard e a empresa. Você ouviu tudo isso? Ele acenou com a cabeça. Não tudo. Ia e vinha. Mas sua voz foi como uma tábua de salvação, me trazendo de volta. Ele alcançou a mão dela e ela deixou que ele a tomasse. Os médicos dizem que eu talvez não tivesse voltado sem você e o Noah. Você teria encontrado seu caminho, disse Camille suavemente. Você é teimoso demais para não conseguir. Um sorriso surgiu no canto de sua boca. Aquele mesmo meio sorriso que ela se lembrava da juventude deles. Algumas coisas nunca mudam, hein? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Richard Townsend entrou, parando bruscamente ao vê-los de mãos dadas. Elijah, graças a Deus você está acordado. Sua surpresa rapidamente se transformou em um sorriso forçado. Todos nós estávamos tão preocupados, a expressão de Elijah esfriou. Richard, ouvi dizer que você esteve ocupado na minha ausência. Richard olhou para Camille, depois de volta para Elijah. Apenas mantendo as coisas funcionando como você esperaria. Há tanta coisa que precisamos discutir sobre a empresa, sobre Westview. Não.
Agora, o tom de Elijah não deixava margem para discussão. Minha prioridade é Noah. Tudo o mais pode esperar. Claro, disse Richard tranquilamente. Família em primeiro lugar, sempre. Mas talvez a senhorita Robinson pudesse nos dar um momento para discutir alguns assuntos urgentes? Camille começou a se levantar, mas Elijah segurou sua mão. Qualquer coisa que você precise me dizer, pode dizer na frente da Camille. O maxilar de Richard se contraiu. Muito bem. O conselho se reúne amanhã para discutir o projeto Westview. Sem sua assinatura nas licenças finais, perderemos nosso prazo com a prefeitura. Estou ciente do prazo. Então você entende a urgência. Se perdermos aquela propriedade, interrompeu Elijah, a empresa sobreviverá. Pode não ser bom para seus investimentos pessoais, Richard, mas a Carter Enterprises já enfrentou situações piores. O rosto de Richard ficou vermelho. Não se trata dos meus investimentos. É sobre seu legado, Elijah. Tudo o que você construiu. Meu legado está sentado na lanchonete almoçando, disse Elijah firmemente. Agora, se você nos der licença, preciso descansar antes que ele volte. Depois que Richard saiu, cheio de uma frustração mal contida, Camille olhou para Elijah com novo respeito. Você mudou. O Elijah, que eu me lembro, teria se preocupado apenas com os negócios, o acordo, o próximo grande projeto. Ele ficou quieto por um momento, os olhos distantes. Quase morrer, tem um jeito de esclarecer o que importa. Ele apertou a mão dela. Assim como perder a mãe do seu filho e ver seu filho sofrer. Diana, disse Camille suavemente. Noah fala dela às vezes. Parece que ela era uma mãe maravilhosa. Ela era. Sua voz continha uma mistura de tristeza e afeição. Tivemos nossas dificuldades, especialmente no final. Meu trabalho sempre vinha em primeiro lugar, mesmo quando ela estava doente. Essa é uma das minhas maiores lamentações. Camille sentiu uma pontada de simpatia. Sinto muito. Antes do acidente, eu estava tentando mudar, estar mais presente para o Noah. Diana me fez prometer que eu estaria. Ele olhou para Camille. Então o acidente aconteceu e você voltou para minha vida como um milagre. A porta se abriu novamente antes que ela pudesse responder e Noah entrou correndo, cheio de energia e histórias sobre sua aventura no almoço. 2 semanas se passaram em um turbilhão de consultas médicas, sessões de fisioterapia e melhora constante. Elijah ficava mais forte a cada dia. Sua determinação em se recuperar totalmente evidente na maneira como ele se esforçava durante a terapia. Camille e Noah continuaram suas visitas diárias, estabelecendo uma nova rotina que parecia estranhamente natural, como se eles sempre tivessem sido uma família. Camille pensou uma noite enquanto observava Elijah e Noah jogando um jogo de tabuleiro no quarto do hospital. Ela sabia que não poderia durar. Com Elijah acordado e se recuperando, seu papel como guardiã de Noah logo chegaria ao fim. Ela tentou se preparar para o inevitável adeus, dizendo a si mesma que ver Elijah e Noah reunidos era recompensa suficiente. Mas seu coração não estava ouvindo seus argumentos lógicos. Cada sorriso que Elijah lhe dirigia, cada toque de suas mãos enquanto passavam o dever de casa de Noah entre eles, cada conversa noturna depois que Noah adormecia na cadeira, tudo isso estava tornando mais difícil imaginar se afastar. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Elijah, quebrando seu devaneio. Noah finalmente tinha cochilado depois de um jogo emocionante de banco imobiliário, onde ele conseguiu quebrar o pai. Só pensando em como você está bem, respondeu ela. O Dr. Peterson diz que você talvez possa ir para casa na próxima semana. Na verdade, é sobre isso que eu queria falar com você. A expressão de Elijah ficou séria. Noah e eu temos conversado e temos uma proposta para você. O coração de Camille pulou. Gostaríamos que você viesse ficar conosco quando eu tiver alta. A casa é grande o suficiente e eu ainda precisarei de ajuda com algumas coisas. Além disso, isso facilitaria a transição para o Noah. Elijah, eu não seria permanente, acrescentou ele rapidamente. Só até eu estar completamente de volta aos meus pés. Sei que você tem seu trabalho em Pine Grove para retomar.
A ideia de seu apartamento vazio em Pine Grove não tinha mais o apelo que outrora tivera. Estes últimos meses com Noah e agora com Elijah acordado tinham preenchido um vazio em sua vida que ela nem percebera que existia. Tenho algumas férias acumuladas, disse ela lentamente. Minha diretora tem sido muito compreensiva com a situação. Então é sim? Sua expressão esperançosa a lembrou tanto Noah que ela teve que sorrir. Sim, mas só até você estar completamente recuperado. O alívio em seus olhos era palpável. Obrigado, Camille, por tudo. Enquanto Noah se mexia no sono, murmurando algo sobre hotéis na Avenida Atlântica, Camille se perguntou em que estava se metendo. Mudar para a casa de Elijah, ficando ainda mais apegada a ele e a Noah, era uma receita para o desgosto quando chegasse a hora de partir. Mas olhando para os dois, ela não conseguia se convencer a dizer não. Ainda não. Richard Townsend não. Ficou nada feliz com o acordo. Você mal conhece essa mulher, Elijah, argumentou ele durante uma de suas visitas ao hospital. E agora você está a convidando para morar em sua casa? Com acesso aos seus documentos pessoais, suas contas? Conheço Camille desde crianças, respondeu Elijah calmamente. E ela cuidou muito bem do meu filho por meses, sem pedir nada em troca. Confio completamente nela. Os olhos de Richard se estreitaram. As pessoas mudam em 20 anos. A garota que você conheceu em Pine Grove pode não ser a mesma mulher que apareceu tão convenientemente quando você estava vulnerável. Cuidado, Richard. A voz de Elijah assumiu um tom perigoso. Você está falando de alguém que conquistou minha gratidão e respeito. Estou apenas olhando pelos seus interesses, como sempre fiz. Está mesmo? Elijah manteve seu olhar. Porque, pelo que consegui descobrir sobre o projeto Westview, parece que você tem olhado pelos seus próprios interesses de forma bastante eficaz. Richard enrijeceu. Quaisquer investimentos que fiz foram transparentes e com total divulgação ao conselho. Vamos ver sobre isso. Pedi a Vitória que prepare uma contabilidade completa de todos os investimentos pessoais dos membros do conselho em projetos da empresa. Elijah sorriu levemente. Apenas para ser minucioso, entende? Depois que Richard saiu furioso, Elijah se recostou contra os travesseiros, parecendo cansado, mas satisfeito. Você gostou disso, não é? Perguntou Camille da porta, onde ela havia estado parada sem ser notada. Mais do que provavelmente deveria. Ele fez um gesto para ela entrar. Richard tem tentado me afastar das decisões importantes desde que fundei a empresa. O acidente apenas lhe deu a oportunidade que ele esperava. Victoria me contou um pouco sobre isso. O terreno de Westview reverte para a cidade se a construção não começar até março. Elijah assentiu. É por isso que Richard tem se mostrado tão desesperado para obter minha assinatura ou me declarar incompetente para que o conselho pudesse prosseguir sem mim. O que vai acontecer agora? Agora, eu assino as licenças e a construção começa. Ele pegou o copo d'água em sua mesa, de cabeceira, gemendo levemente. Seu lado direito ainda estava mais fraco que o esquerdo. Mas nos meus termos, não nos de Richard. O plano original incluía unidades habitacionais acessíveis e espaços verdes. Richard queria eliminá-los para maximizar os lucros. Camille ajudou-o com a água. Você realmente mudou. Para melhor, espero. Seus olhos se encontraram, e por um momento, Camille se sentiu como a garota de Pine Grove novamente, olhando nos olhos do menino que havia conquistado seu coração, tão completamente. O feitiço foi quebrado pelo toque do celular dela. Era a escola de Noah. Ele estava com febre e precisava ser buscado. A mansão à beira do lago de Elijah tirou o fôlego de Camille. Ela tinha visto fotos dela em revistas, mas nada a preparou para a realidade dos tetos altos. Janelas do chão ao teto, com vista para a água e móveis elegantes. É aqui que você mora? Perguntou ela a Noah, enquanto ele a levava entusiasmado para um passeio. E agora você mora aqui também. Ele a puxou em direção a um corredor fora da área de estar principal. O papai disse que você fica no quarto azul. É ao lado do meu. O quarto azul acabou sendo uma suíte de hóspedes espaçosa, com seu próprio banheiro e sala de estar, decorada em tons suaves de azul e creme.
portas francesas se abriam para uma pequena varanda privativa com vista para o lago. Isso é maior que meu apartamento inteiro, murmurou Camille, colocando sua pequena mala. Você gostou? Perguntou Elijah da porta, apoiando-se em sua bengala. Os médicos o haviam liberado naquela manhã, com instruções rigorosas para continuar sua fisioterapia e descansar. É lindo, ela admitiu. Mas um pouco intimidante. É só uma casa, disse ele com um encolher de ombros. Grande demais para apenas Noah e eu, honestamente. Diana adorava, no entanto. Ela tinha o lugar todo decorado. Camille podia sentir seu desconforto ao falar sobre sua falecida esposa. Ela tinha excelente gosto. O melhor, concordou ele, e então mudou de assunto. A senhora Patel, nossa governanta, preparou o almoço se você estiver com fome, e o Noah quer lhe mostrar o resto da propriedade depois que comermos. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. As manhãs eram para a terapia de Elijah e os deveres escolares de Noah. À tarde, muitas vezes, os encontrávamos juntos na sala de estar ou à beira do lago, dependendo do tempo. As noites eram para jantares em família, jogos ou filmes com Noah antes de dormir. Camille se viu se adaptando ao ritmo de suas vidas com uma facilidade surpreendente. A senhora Patel, que vinha diariamente para limpar e cozinhar, claramente aprovava sua presença, comentando frequentemente o quanto o jovem mestre parecia mais feliz com ela por perto. Mas por baixo da superfície de seu arranjo confortável, tensões e sentimentos não ditos fervilhavam. Camille pegou Elijah a observá-la às vezes com uma expressão que a fazia se perguntar o que ele estava pensando. E os simples momentos domésticos que compartilhavam, ajudando Noah com a lição de casa, discutindo seu dia na escola, planejando atividades de fim de semana, pareciam perigosamente com a vida familiar que ela um dia sonhara ter com Elijah. 2 semanas depois de se mudar para a casa dos Carter, Camille estava lendo na sala de estar quando Elijah se juntou a ela, movendo-se, agora com mais firmeza com uma bengala. Noah finalmente dormiu, disse ele, sentando-se cuidadosamente na cadeira em frente a ela. Ele insistiu em 3 histórias para dormir hoje à noite. Camille sorriu. Ele está testando limites um pouco. É normal depois de tanta mudança. Você é boa com ele, melhor do que eu jamais fui. Isso não é verdade. Você é um pai maravilhoso, Elijah. Noah te adora. Ele olhou para suas mãos. Antes do acidente, eu raramente estava em casa antes da hora de dormir dele. Eu me dizia que estava construindo um futuro seguro para ele, mas a verdade é que eu estava fugindo da minha dor pela Diana, da minha culpa por não ter estado lá o suficiente durante a doença dela. Você não pode mudar o passado, disse Camille gentilmente, mas você está aqui por ele agora, graças a você. Ele encontrou seus olhos. Sabe, eu nunca pensei que haveria novamente depois que saí de Pine Grove. A mudança na conversa enviou uma onda de emoção por seu peito. Eu nunca esperava vê-lo novamente também, especialmente não assim. Eu muitas vezes me perguntei, o que aconteceu com você? Se você era feliz? Eu construí uma boa vida, disse ela. Eu amo ensinar. Meus alunos, meus amigos, meu pequeno apartamento é o suficiente. A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele verificou a tela e franziu a testa. É Richard. Eu deveria atender. Ele se levantou, caminhando em direção à porta. Nós não terminamos essa conversa, Camille. Depois que ele saiu, ela ficou sozinha na sala silenciosa, seu livro esquecido. O que estava acontecendo entre eles? Ela estava imaginando o reacendimento dos sentimentos? Ou Elijah também estava sentindo isso? E mesmo que ele estivesse, que futuro eles poderiam ter? Ela pertencia a Pine Grove em sua sala de aula com seus alunos. A vida dele era aqui, dirigindo sua empresa, criando Noah nesta mansão à beira do lago. Seus mundos eram muito diferentes 20 anos atrás. Eles eram ainda mais diferentes agora. As licenças de Westview foram assinadas, a construção havia começado e Richard Townsend havia estado notavelmente ausente da casa dos Carter nas últimas semanas. De acordo com Victoria, que se tornara
Uma visitante regular e uma aliada inesperada, ele estava lambendo suas feridas. Depois que a revisão de Elijah do projeto havia descoberto alguns arranjos financeiros questionáveis. O conselho votou para removê-lo como advogado principal da empresa. Victoria disse a Camille, uma tarde em que ela havia parado para entregar alguns documentos para Elijah. Não que Richard esteja indo silenciosamente, claro. O que você quer dizer? Victoria abaixou a voz, olhando para o escritório onde Elijah estava em uma teleconferência. Apenas que ele tem feito algum barulho sobre a capacidade de Elijah de liderar, sugerindo que o coma pode ter afetado seu julgamento. Isso é ridículo. Os médicos de Elijah o liberaram completamente. Eu sei disso e o conselho sabe disso. Mas Richard está desesperado. Ele se alavancou profundamente em Westview e as mudanças de Elijah no projeto significam retornos menores para os investidores. A conversa deixou Camille desconfortável. Richard parecia ser do tipo que guardava rancor, e sua ausência não significava que ele havia desistido. Naquela noite, após o jantar, Elijah sugeriu que descessem à beira do lago. Noah estava tendo uma noite do pijama na casa de um amigo, deixando-os sozinhos pela primeira vez em semanas. O ar de fevereiro era fresco, mas não insuportável, e o sol poente lançava uma luz dourada sobre o lago congelado. Eles caminharam em um silêncio confortável por um tempo, Elijah movendo-se mais firmemente agora com apenas uma bengala, para apoio. Recebi uma ligação da sua diretora hoje, disse ele finalmente. A doutora Adams queria saber quando você retornaria a Pine Grove. O coração de Camille afundou. Ela vinha evitando pensar em seu retorno inevitável, estendendo sua licença o máximo possível. O que você disse a ela? Que você ainda era necessária aqui. Elijah parou de caminhar, virando-se para encará-la. Mas isso não é justo. Para você ou seus alunos, você tem uma vida para voltar. Eu sei. Ela olhou para o lago, incapaz de encontrar seus olhos. Noah está bem e você está quase totalmente recuperado. Não há razão para eu ficar muito mais tempo. Ela se voltou para ele, seu pulso acelerando com sua expressão intencional. Camille, estas últimas semanas com você aqui, com nós, 3 juntos, foi certo de um jeito que nada foi desde que Diana morreu. Antes disso, até mesmo. Deixe-me terminar, por favor. Ele pegou suas mãos nas dele. 20 anos atrás, cometi o maior erro da minha vida quando saí de Pine Grove sem você. Eu disse a mim mesmo que estava fazendo isso pelo seu bem, que você merecia algo melhor do que ser arrastada na minha jornada ambiciosa, que eu precisava fazer algo de mim mesmo primeiro. Você fez algo de si mesmo. Sim, mas a que custo? Eu te perdi. E então me perdi no trabalho, no sucesso, em um casamento que era mais sobre imagem corporativa apropriada do que verdadeira. Parceria. Ele apertou suas mãos. Diana e eu nos importávamos, mas nunca fomos apaixonados. Não como você e eu éramos. Ela sabia disso, e no final ela me fez prometer que se eu alguma vez encontrasse o amor verdadeiro novamente, eu não deixaria ir. Os olhos de Camille se encheram de lágrimas. O que você está dizendo, Elijah? Estou dizendo que nunca parei de te amar, Camille Robinson. Não mesmo. Eu enterrei esses sentimentos. Me convenci de que eram apenas uma paixão juvenil. Mas, tendo você aqui, vendo você com Noah, lembrando o homem que eu costumava ser quando estava com você, eu não posso te deixar ir embora de novo. Nossas vidas são tão diferentes, ela sussurrou. Seu mundo está aqui. O meu está em Pine Grove. Mundos podem mudar. Empresas podem ser administradas de qualquer lugar. Escolas precisam de professores. Em todos os lugares. Ele se aproximou. A questão é, você sente algo por mim? Ou eu sou apenas uma sombra do seu passado? O coração de Camille batia forte. Ela ousaria acreditar que isso era real? Que depois de 20 anos eles poderiam retomar de onde pararam e construir algo novo? Eu nunca parei de te amar também. Ela admitiu, sua voz quase inaudível. Eu tentei. Namorei outros homens, construí uma vida da qual tenho orgulho, mas ninguém nunca me fez sentir o que você me fez. O rosto de Elijah se iluminou com uma alegria tão pura que a deixou sem fôlego. Lentamente, dando-lhe tempo para se
afastar-se quisesse. Ele se inclinou e pressionou seus lábios nos dela. O beijo foi gentil no início, hesitante como uma pergunta. Então, quando ela respondeu, ele se aprofundou em algo mais certo, uma promessa, um retorno para casa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, suas testas apoiadas uma na outra. Fique, ele sussurrou. Não, apenas como cuidadora de Noah, ou minha enfermeira. Fique porque você quer construir uma vida com a gente. Antes que ela pudesse responder, o som de um carro se aproximando interrompeu o momento. Eles se viraram para ver a elegante sedã preta de Richard entrando na entrada. O que ele está fazendo aqui? Camille perguntou em voz alta. A expressão de Elijah escureceu. Vamos descobrir. Eles voltaram para a casa de mãos dadas para encontrar Richard esperando na varanda com um envelope pardo. Elijah, senhorita Robinson. Seu tom era friamente profissional, mas seus olhos se estreitaram ao ver suas mãos unidas. Peço desculpas por chegar sem avisar, mas este assunto não podia esperar. Que assunto? Elijah perguntou. Richard estendeu o envelope. O conselho marcou uma reunião de emergência para segunda-feira de manhã. Estes são os detalhes. Você poderia ter enviado isso por e-mail, disse Elijah sem pegar o envelope. Eu queria entregá-lo pessoalmente, dada a natureza séria das alegações. Alegações? Camille sentiu a mão de Elijah se apertar na dela. Richard sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Sim, preocupações foram levantadas sobre sua capacidade cognitiva de liderar a empresa, Elijah, e sobre a influência indevida de certas partes em sua tomada de decisões. Seu olhar se voltou diretamente para Camille. Se isso é sobre as mudanças em Westview, o conselho já as aprovou, disse Elijah, sua voz perigosamente calma. Isso vai além de Westview. É sobre o padrão de decisões erráticas desde o seu acidente e sobre o tempo suspeito do aparecimento da senhorita Robinson em sua vida. Richard colocou o envelope no corrimão da varanda. Segunda-feira, 9 horas. Eu sugiro que você venha preparado. Depois que ele foi embora, Elijah pegou o envelope e o rasgou, seu rosto ficando mais sombrio enquanto lia o conteúdo. Ele está tentando forçar uma moção de desconfiança, disse ele finalmente, usando minha condição médica como desculpa. Ele pode fazer isso? Perguntou Camille. Ele pode tentar. O maxilar de Elijah estava firme em uma linha determinada. Mas Richard sempre me subestimou. E agora ele também está subestimando você. Ele a puxou para perto, seus olhos ferozes com um fogo protetor que fez seu coração se encher. Seja qual for o seu plano, enfrentaremos juntos, prometeu ele. Se você ficar. Ali parada em seus braços com o sol se pondo atrás deles e o futuro incerto, Camille sabia que só havia uma resposta que ela poderia dar. Eu ficarei. O fim de semana passou em um turbilhão de preparação para a reunião do conselho de segunda-feira. Elijah passou horas ao telefone com Victoria e outros aliados no conselho, enquanto Camille tentava manter Noah distraído e protegido da tensão. Tem algo errado com o papai? Perguntou Noah na tarde de domingo enquanto eles assavam biscoitos na cozinha. Ele parece preocupado como meu amigo Tommy quando acha que está em apuros. Camille sorriu tranquilizadora. Seu papai só tem uma reunião importante amanhã. Coisas de adulto sobre a empresa dele. É por causa do Sr. Townsend. Eu não gosto dele. Ele nunca fala comigo, só para mim. Da boca dos inocentes, pensou Camille. Seu papai e o Sr. Townsend têm ideias diferentes sobre a empresa. Isso acontece, às vezes, nos negócios. Noah acenou sagazmente enquanto pressionava um cortador de biscoitos na massa. Papai diz que você está ajudando ele a se preparar para a reunião. Você é boa em coisas de negócios de adultos também? Não mesmo. Mas às vezes, apenas ter alguém que acredita em você faz toda a diferença. Mais tarde naquela noite, depois que Noah foi para a cama, Camille encontrou Elijah em seu escritório cercado por relatórios financeiros e documentos legais. Você deveria descansar, disse ela, colocando uma xícara de chá ao lado dele. Amanhã será um dia longo. Ele
Esfregou os olhos com cansaço. Richard planeja isso há meses. Essas discrepâncias financeiras nos relatórios da Westview não aconteceram da noite para o dia. Victoria disse que a maioria do conselho ainda o apoia, por enquanto. Mas Richard pode ser persuasivo, especialmente quando há dinheiro envolvido. Ele pegou a mão dela, puxando-a suavemente para o colo dele. Obrigado por ficar, por acreditar em mim. Sempre, sussurrou ela, descansando a cabeça no ombro dele. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, encontrando força na presença um do outro. O amanhã os testaria, mas naquela noite eles tinham isso. A compreensão silenciosa entre duas pessoas que haviam encontrado o caminho de volta, uma para a outra contra todas as probabilidades. A sala de reuniões da Carter Enterprises zumbia, de tensão na manhã de segunda-feira. 12 membros do conselho sentavam-se em torno da mesa enorme de carvalho, com Richard em uma extremidade e Elijah na outra. Camille havia insistido em ir junto para apoio moral, embora ela esperasse do lado, de fora na recepção. Victoria sentou-se ao lado de Elijah, dando um aperto reconfortante em seu braço. Lembre-se, você só precisa de 7 votos para acabar com isso. Elijah acenou com a cabeça, seu rosto uma máscara de calma confiança, apesar da tempestade que se formava dentro dele. Nos 3 meses desde seu acidente, ele havia lutado para se recuperar da beira da morte, se reconectado com seu filho e encontrado o amor com Camille novamente. Ele não estava prestes a deixar Richard Townsend tirar nada disso. Senhoras e senhores, começou Richard, levantando-se para dirigir-se à sala. Obrigado por comparecerem a esta sessão de emergência. Sei que muitos de vocês tiveram que reorganizar suas agendas, mas o assunto de que trataremos hoje é de extrema importância para o futuro da Carter Enterprises. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor da mesa. Todos nós estamos aliviados e encantados com a recuperação de Elijah. O milagre médico de seu despertar do coma trouxe alegria a todos nesta sala. Vários membros do conselho concordaram, com a cabeça. No entanto, continuou Richard, sua voz assumindo um tom preocupado, uma recuperação médica não significa necessariamente uma recuperação cognitiva completa. Por mais doloroso que seja reconhecer, devemos considerar a possibilidade de que as habilidades de tomada de decisão de Elijah tenham sido prejudicadas por sua lesão cerebral traumática. Meus registros médicos foram apresentados a este conselho, interrompeu Elijah calmamente. Meus médicos me deram alta completa. Sim, para o funcionamento normal, retrucou Richard. Mas administrar uma corporação multimilionária exige mais do que funcionamento normal. Requer julgamento excepcional e clareza de pensamento. Ele distribuiu pastas para cada membro do conselho. Os documentos que estão diante de vocês descrevem um padrão de decisões preocupantes desde o retorno de Elijah. Mais notavelmente, o redesenho dispendioso do projeto Westview, que reduziu os lucros projetados em quase 30% para acomodar benefícios comunitários desnecessários. Victoria inclinou-se para a frente. Esses benefícios comunitários faziam parte da visão original de Elijah para Westview, como todos vocês sabem. A única razão pela qual eles foram removidos foi porque Richard alterou os planos enquanto Elijah estava incapacitado. O rosto de Richard se contraiu. Eu simplifiquei o projeto para garantir sua viabilidade financeira em tempos incertos. Você o simplificou para maximizar seus próprios retornos de investimento, disse Elijah, sua voz calma, mas firme. Retornos que foram baseados em informações privilegiadas sobre o cronograma do projeto. Murmúrios se espalharam pela mesa, enquanto os membros do conselho trocavam olhares. Essa é uma acusação séria, disse Richard, sua confiança vacilando levemente. Não é uma acusação, é um fato. Elijah acenou para Victoria, que distribuiu suas próprias pastas. Esses documentos mostram que Richard criou um veículo de investimento separado 2 semanas antes do meu acidente. Ele então encorajou vários de vocês a investir nele, prometendo retornos excepcionais no projeto Westview. Ele olhou diretamente para Richard. O que você não disse a eles
foi que você já havia negociado acordos privados com empreiteiros que cortariam cantos em materiais e mão de obra, mudanças que eu nunca teria aprovado. A sala ficou em silêncio enquanto os membros do conselho folheavam os documentos, seus rostos ficando sérios. Esta é uma tática de distração, disse Richard, sua voz subindo. Estamos aqui para discutir a capacidade de Elijah de liderar, não minhas estratégias de investimento. Eles estão diretamente conectados, respondeu Elijah. Sua moção de desconfiança não é sobre minha saúde. É sobre me impedir de descobrir suas violações éticas. Um membro mais velho do conselho, Harold Jenkins, limpou a garganta. Isso é verdade, Richard? Você criou este fundo de investimento sem divulgação completa ao conselho? Richard ajustou sua gravata nervosamente. O fundo era separado dos negócios da empresa, uma oportunidade privada, baseada em informações privilegiadas, apontou Victoria, e condicionada a mudanças no projeto que beneficiariam os investidores às custas da reputação e dos interesses de longo prazo da empresa. A maré estava mudando. Elijah podia sentir isso na mudança na linguagem corporal ao redor da mesa, as expressões pensativas substituindo as preocupadas. Tem mais uma coisa, disse Elijah, jogando sua carta final. Algo que Richard não contou a vocês sobre sua moção de hoje. Todos os olhos se voltaram para ele. Os termos do testamento do meu pai, que forneceu o financiamento inicial para a Carter Enterprises, incluem uma cláusula específica sobre sucessão. Se eu for removido como CEO por qualquer motivo, além de aposentadoria voluntária ou condenação criminal, o controle do fundo, que ainda detém 30% da empresa, passa não para o conselho, mas para meu herdeiro. Noah tem 6 anos, zombou Richard. Ele não pode administrar uma empresa. Não, mas seu tutor pode tomar decisões em seu nome até que ele atinja a maioridade. Elijah sorriu. E seu atual tutor legal, aprovado pelo tribunal, é Camille Robinson. O rosto de Richard perdeu a cor. A professora? Você não pode estar falando sério. Completamente sério. Então, mesmo que você consiga me remover hoje, você não terá o controle. Você apenas trocará um tomador de decisões, Carter, por alguém que compartilha meus valores completamente. Harold Jenkins riu. Parece que você foi superado, Richard. Isso é absurdo, gaguejou Richard. Ela não é da família. É apenas uma mulher do passado dele que apareceu em um momento conveniente. Na verdade, interveio Victoria, a tutela foi formalmente aprovada e é legalmente vinculativa. E quanto a não ser da família, ela olhou para Elijah com um olhar interrogativo. Ele acenou com a cabeça, então dirigiu-se ao conselho. Camille concordou em se casar comigo. Estávamos planejando anunciar isso na próxima semana, mas sob as circunstâncias, uma onda de murmúrios surpresos e alguns sorrisos de congratulações se espalharam pela mesa. Richard parecia atordoado. Você vai se casar com ela? Depois de alguns meses? Quando Diana mal se foi 1 ano? Diana e eu já estávamos separados antes do diagnóstico dela, disse Elijah baixinho, revelando algo que poucas pessoas sabiam. Ficamos juntos por Noah e para evitar um espetáculo público durante sua doença. Ela me fez prometer encontrar a felicidade novamente. Ele inclinou-se para a frente, dirigindo-se a todo o conselho. Eu quase morri naquele acidente. Isso me fez reavaliar tudo. Que tipo de empresa eu quero construir? Que tipo de pai eu quero ser? Que tipo de legado eu quero deixar? As mudanças que fiz desde meu retorno não são sinais de julgamento prejudicado. São sinais de prioridades mais claras. Harold Jenkins acenou com a cabeça. Acho que já ouvimos o suficiente. Vamos votar na moção de Richard? A votação foi de 9-3 contra a moção de desconfiança, com Richard e 2 de seus aliados mais próximos sendo os únicos apoiadores. Antes que a reunião fosse encerrada, uma nova moção foi apresentada para investigar as atividades de investimento de Richard, aprovada pela mesma margem. Enquanto os membros do conselho saíam, Victoria ficou com Elijah. Parabéns, disse ela, com um sorriso. Em todos os sentidos. Quando é o casamento de verdade? Elijah parecia envergonhado. Eu ainda não pedi em casamento formalmente. Aquele anúncio foi uma jogada estratégica.
Victoria riu. Bem, você precisa fazer isso logo ou terá mais explicações a dar. Quando Elijah saiu da sala de reuniões, ele encontrou Camille andando nervosa na recepção. O que aconteceu? Você parece satisfeito, então deve ter dado certo. Ele a puxou para um canto reservado. A moção de Richard falhou. O conselho está firmemente do nosso lado. O alívio inundou seu rosto. Graças a Deus. Então acabou? Não exatamente. Tem algo que preciso te contar. Ele parecia desconfortável. Eu posso ter dito ao conselho que estamos noivos. Você o quê? Seus olhos se arregalaram. Foi uma jogada estratégica para demonstrar que mesmo que eu fosse removido, o controle passaria para alguém alinhado com meus valores. Ele tomou ambas as mãos dela nas suas. Me desculpe, eu deveria ter conversado com você primeiro. Camille ficou quieta por um momento, processando a informação. Então foi só uma tática de negócios? O anúncio foi tático. O sentimento por trás dele é completamente real. Ele a olhou nos olhos. Eu te amo, Camille. Quero passar o resto da minha vida com você. Eu estava planejando pedir sua mão em casamento de verdade, com um anel e tudo mais, assim que essa crise passasse. A expressão dela amoleceu. Você é impossível, Elijah Carter, sempre tomando grandes decisões na vida sem me consultar. Isso é um não? Ela sorriu apertando as mãos dele. É um você precisa fazer isso direito quando chegarmos em casa. O alívio e a alegria em seu rosto fizeram o coração dela cantar. Quaisquer que fossem os desafios que os aguardassem, eles os enfrentariam juntos. Noah estava fora de si de emoção quando eles lhe contaram naquela noite. Você vai ser minha mãe? Perguntou Noah a Camille, os olhos cheios de esperança. Se estiver tudo bem para você, respondeu ela cuidadosamente. Ele se lançou em seus braços. É a melhor coisa do mundo. Agora podemos ser uma família de verdade. Por cima da cabeça de Noah, Camille e Elijah trocaram olhares emocionados. Ambos estavam preocupados com a reação dele, sabendo o quanto ele ainda sentia falta de Diana. Mais tarde, depois que Noah foi para a cama, eles se sentaram no balanço da varanda com vista para o lago, envoltos em um cobertor contra o frio do início de março. Liguei para minha diretora hoje, disse Camille, aninhada no peito de Elijah. Vou terminar o ano letivo em Pine Grove e depois me transferir para a escola primária daqui no próximo outono. Você tem certeza? Sei o quanto seus alunos significam para você. Eles significam, mas isso parece certo. E fica a apenas 30 minutos de distância. Posso visitar Pine Grove a qualquer momento. Ele beijou o topo de sua cabeça. E seu apartamento? Vou mantê-lo por enquanto. Talvez alugue-o eventualmente. Ela olhou para ele. Quero fazer isso direito, Elijah. Não quero que ninguém, especialmente Noah, pense que isso é apressado ou que estou tentando substituir Diana. Diana teria gostado de você, disse ele, suavemente. Ela sempre foi direta, sem pretensões, como você. Me conte sobre ela, a verdadeira ela, não a versão da página de sociedade. Elijah ficou quieto por um momento, reunindo seus pensamentos. Ela era brilhante nos negócios, muito melhor do que eu em negociações, na verdade. Ela conseguia ler as pessoas instantaneamente, mas ela era reservada, não gostava dos holofotes que vinham com nossa posição. Ele suspirou. Nós nos casamos porque fazia sentido no papel. Duas pessoas ambiciosas de boas famílias, objetivos compatíveis. Nós nos respeitávamos, nos preocupávamos um com o outro. Quando Noah nasceu, nós dois o adoramos, mas nós nunca estivemos apaixonados, não do jeito que estávamos. Camille completou por ele. Estamos, ele corrigiu. Do jeito que estamos. Na manhã seguinte, um mensageiro entregou um pequeno pacote na casa. Dentro havia um bilhete manuscrito de Victoria e uma caixa de veludo contendo um anel de diamantes antigo. Este era da minha avó, dizia a nota de Victoria. Elijah mencionou que não teve tempo para comprar. Considere-o um empréstimo até você escolher o seu próprio. Bem-vinda à família, Camille. Elijah e Noah têm sorte de ter você. Quando Elijah viu o anel, ele riu, depois caiu de joelhos na cozinha, enquanto Noah assistia rindo atrás de sua tigela de cereal. Camille Robinson, você quer se casar comigo? De verdade, desta vez, não apenas como uma estratégia de negócios.
Com lágrimas nos olhos e risos nos lábios, ela assentiu. Sim, Elijah Carter, eu vou me casar com você. Noah vibrou, derramando leite na mesa em sua excitação. A primavera chegou, derretendo o gelo no lago e trazendo novos começos. Camille ia e voltava de Pine Grove durante a semana, passando os fins de semana na casa de lago com Elijah e Noah. A notícia de seu noivado havia chegado às páginas da sociedade local, trazendo uma enxurrada de telefonemas curiosos e convites. Alguns questionaram a data, sussurrando sobre os motivos e os antecedentes de Camille. Outros que conheciam Elijah bem reconheceram a alegria que havia faltado em sua vida por tanto tempo. Richard Townsend havia renunciado a Carter Enterprises após a investigação do conselho, embora houvesse rumores de que ele estava planejando iniciar uma empresa de desenvolvimento rival. Elijah parecia despreocupado, concentrando-se em reconstruir sua empresa com mais ênfase em projetos sustentáveis e benefícios para a comunidade. O casamento foi marcado para julho, após o término do ano letivo de Camille. Eles planejaram uma cerimônia simples à beira do lago, com apenas amigos e familiares próximos. Um contraste gritante com o primeiro casamento de Elijah, que havia sido uma festa luxuosa da alta sociedade. Você está nervosa em se mudar para cá permanentemente? Perguntou Elijah certa noite, enquanto caminhavam pela margem do lago. Noah correu à frente, pulando pedras na água calma. Um pouco, admitiu Camille. É uma grande mudança. Seu mundo é tão diferente do meu. Nosso mundo, ele corrigiu gentilmente. E pode ser o que quisermos que seja. Ela sorriu. Eu estava pensando, a ala leste da casa, aquela que você nunca usa, e se transformarmos em um centro de aprendizagem para crianças que precisam de ajuda extra? Eu poderia continuar ensinando, apenas de uma forma diferente. A emoção em sua voz era contagiante. Acho que é uma ideia maravilhosa. Noah também poderia ajudar. Ele é tão bom com crianças menores. Eles observaram seu filho, e ele estava se tornando seu filho em todos os sentidos que importavam, tentando ensinar um pequeno sapo a pular sob comando. Nunca pensei que teria isso, disse Camille suavemente. Uma família, uma segunda chance, com você. Eu também não. Elijah passou o braço pela cintura dela. Quando eu estava em coma, houve um momento em que eu poderia ter desistido. Tudo estava escuro, quieto e sem dor. Mas então eu ouvi sua voz, me chamando de volta. Você me ouviu? Ele assentiu. Você estava lendo O Pequeno Príncipe. Sua voz foi como uma tábua de salvação, me puxando para a luz. Um nó se formou na garganta de Camille. Eu não tinha certeza se você podia me ouvir. Eu te ouvi. Nem todas as palavras, mas o suficiente. Ele se virou para encará-la completamente. Você me salvou, Camille. De mais de uma maneira. Nós nos salvamos, ela corrigiu, levantando a mão para tocar o rosto dele. E agora temos uma vida inteira para compensar os anos que perdemos. Noah os chamou, exibindo orgulhosamente o sapo que aparentemente havia dominado a arte de pular sob comando. Enquanto eles riam e aplaudiam sua conquista, Camille sentiu uma profunda sensação de acerto tomar conta dela. Era ali que ela pertencia. Com esse homem que havia sido seu primeiro amor, e agora seria seu último. Com essa criança que havia capturado seu coração desde o primeiro encontro. Neste lugar que antes parecia tão estranho, mas agora parecia um lar. 20 anos atrás, um menino e uma menina de Pine Grove fizeram promessas sob uma árvore de carvalho, sonhando com um futuro juntos. A vida os levou em jornadas separadas, pelo sucesso e pela tristeza, pela alegria e pela dor. Mas alguns amores são fortes demais para serem esquecidos, profundos demais para serem apagados pelo tempo ou pela distância. A história deles não era perfeita. Houve erros e oportunidades perdidas, arrependimentos e hipóteses. Mas estando aqui agora, às margens de um lago refletindo o brilho dourado do pôr do sol, com o riso de Noah ecoando no ar, nada disso importava mais. O que importava era que Elijah havia acordado de mais do que apenas um coma físico. Ele havia despertado para o que realmente importava na vida: amor, família, propósito além do lucro.
E Camille também havia despertado, da vida confortável, mas solitária, para a qual se contentara, para a vida mais plena e rica com a qual sempre sonhara. Quando Noah correu de volta para eles, o sapo cuidadosamente aconchegado em suas pequenas mãos, Elijah e Camille trocaram um olhar de pura satisfação. Quaisquer que fossem os desafios que o amanhã pudesse trazer, eles os enfrentariam juntos. O homem que havia encontrado seu caminho de volta das trevas, a mulher que nunca havia parado de acreditar em segundas chances e a criança que os havia trazido de volta à vida. O passado deles os havia moldado, mas não os definia. O futuro deles ainda estava sendo escrito, um dia de cada vez. E este capítulo, ao contrário dos anteriores, eles escreveriam juntos. 2 meses depois, em uma perfeita tarde de julho, Camille estava no jardim com vista para o lago, rosas brancas em suas mãos e lágrimas de alegria em seus olhos. Noah, bonito em seu pequeno terno, carregava orgulhosamente os anéis para seu pai, que esperava sob um arco de flores com uma expressão de tanta alegria que tirou o fôlego de Camille. "Você está pronta?" perguntou a Sra. Blackwell ao lado dela. A assistente social que havia trazido Noah para sua vida pela primeira vez havia se tornado uma querida amiga, e Camille a havia pedido para a acompanhar até o altar. "Mais do que pronta", respondeu Camille, seus olhos nunca deixando o rosto de Elijah. Enquanto ela caminhava em direção a ele, em direção ao futuro deles juntos, Camille pensou em todas as reviravoltas que os haviam levado até ali. Um acidente, que poderia ter terminado tudo, havia, em vez disso, dado a eles um novo começo. Um amor que havia adormecido, mas nunca morrera, havia despertado mais forte do que nunca. Quando ela alcançou Elijah, ele pegou suas mãos nas suas, seus olhos brilhando com lágrimas próprias. "Bem-vinda ao lar", sussurrou ele, e nessas 2 palavras simples estava a promessa de uma vida. O lar que eles construiriam juntos, o amor que compartilhariam, a família que se tornaram. Noah puxou suas mãos, e ambos olharam para baixo para ele, incluindo-o em seu círculo de amor. Quando a cerimônia começou, o sol rompeu as nuvens, lançando uma luz dourada sobre os 3. Uma família forjada não pelo sangue ou pelas circunstâncias, mas pela escolha, pelo amor e pela crença de que alguns laços são destinados a durar para sempre. E naquele momento perfeito, parada entre o homem que sempre amara e o menino que havia conquistado seu coração, Camille soube que, às vezes, as viagens mais longas nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Às vezes, o amor encontra o caminho de volta para casa.